Dizem que a evidência do batismo com o Espírito Santo é fruto, mas isso não é o que Atos mostra. Toda vez que alguém foi batizado com o Espírito Santo, a mesma coisa aconteceu. Eles falaram em línguas, não como dom, mas como sinal. Está em Atos, está em Isaías, está confirmado. Pastor André, biblicamente, qual é a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo? A evidência com o batismo no Espírito Santo é falar em línguas, ok? Não existe outra evidência na palavra de Cristo sobre o batismo com o Espírito Santo. Qual é a grande confusão que os meus queridos irmãos batistas fazem, os presbiterianos fazem, os assembleanos fazem e todos os outros fazem? Eles acabam misturando as coisas. O dom de variedade de línguas é uma coisa. Vocês estão entendendo? Vou repetir. O dom de variedade de línguas é um dom. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Espera aí, não entendi. Não é a mesma coisa? Não. Começa por aí. Eu sou profeta de ministério, eu tenho o dom de profecia, recebi do Espírito Santo. Dom de variedade de línguas, dom de profecias, o dom de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Ok? Então eu sei que quando a minha língua muda, a evidência, eu preciso de alguém que interprete junto comigo, porque ali vai sair uma palavra profética. Isso é variedade de línguas e é um dom. O falar em línguas é para que eu me edifique a mim mesmo, para que eu ore, e eu oro bem. Em Atos 1, Atos 2, Atos 10, Atos 20 e poucos, Isaías, todos informam que a evidência seria o quê? Línguas estranhas. Não existe outra evidência. Não existe biblicamente. Aqui, pode pegar o batista mais tradicional, o cara mais teólogo, ele não vai conseguir provar o contrário. Mas agora, a apresentação do batismo com o Espírito Santo e logo o falar em línguas, a Bíblia está cheia e recheada de evidências. Escreva, eu quero ser cheio do Espírito, nos comentários e compartilhe com quem foi confundido por teologias modernas. A herança de Deus é apenas para os filhos maduros. A confusão vem de uma má leitura. Dom de línguas não é a mesma coisa que falar em línguas, como evidência. O dom é para a edificação da igreja. O sinal é pessoal, direto e visível. E toda vez que alguém foi batizado no Espírito, eles falaram. É simples. Pastor André, qual a diferença entre falar em línguas como evidências e o dom da variedade de línguas? Eu acabei de explicar. Existe o dom de variedade de línguas, aonde essas línguas terão 4 manifestações: línguas de nações, línguas com carga profética, obviamente aquela comum que é para edificação pessoal, e a língua para um propósito específico. Qual é a grande problemática? As pessoas fazem essa confusão, achando que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o primeiro dom que ela recebe é o dom de variedade de línguas. Não! Você recebe uma língua para falar com o Pai. É só isso. Você nasceu de novo, você foi cheio do Espírito Santo, então agora você faz parte de um nível espiritual. Esse nível espiritual te dá uma validação. Qual é a validação? Falar em línguas. É simples assim. É como se você... A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 14 e 16, se nós formos ler, diz assim, né? Todo aquilo que é nascido de Deus é filho de Deus. Mas diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho maduro. Ali nós temos o o Uios e o Tecnon. Então, você precisa compreender. Você recebeu, você nasceu de novo. Mas no momento que você se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo, agora o Espírito Santo vai te dar uma língua para você falar com o Pai. Para você entrar na esfera do Espírito. Não tem como. Você não vai falar mais nesse nível natural. Você vai para um nível mais profundo. Por isso que você recebe, assim que recebe o batismo com o Espírito Santo, uma língua nova para você falar com o Pai. É simples assim. Agora, o dom de variedade de línguas é para outro propósito. Aí é para a edificação da igreja. Amém? Amém.
Se você foi ensinado errado, comente aqui nos comentários. Quero viver Atos, não a tradição. A herança de Deus é apenas para filhos maduros. Isaías profetizou, Atos confirmou, e a igreja hoje complica. A palavra diz que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, tudo se estabelece. Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Todos falaram, todos foram batizados, todos tiveram o mesmo sinal. Pastor André, por que você afirma que falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Porque a Bíblia afirma isso. Esse texto que você acabou de usar, na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Jesus usou essa expressão. O nosso querido apóstolo Paulo usou essa expressão. Então nós podemos ter uma certeza absoluta. Se está na Bíblia mais de 2 ou 3 vezes, eu posso afirmar. Agora, quem diz que não, a evidência de batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Ué, então prova? Tem prova? Não tem. Ele pode rachar de ler a Bíblia. Ele pode procurar todo tipo de versículo. Ele não vai conseguir encontrar o mesmo texto acontecendo como acontece em 19. Paulo vai e pergunta: recebestes o Espírito Santo quando aceitaram a Cristo? Nem sabíamos que existia Espírito Santo. Não. Que batismo que vocês foram batizados? No batismo de João. O batismo de João é para arrependimento, tá? Isso aí a gente pode entrar num outro assunto sobre o batismo de João, tá bom? Porque assim, o batismo de João não é para salvação, ok? É o batismo em Cristo, é um outro batismo, mas é uma polêmica para outro momento. E aí o que fez Paulo? Pôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E imediatamente o que acontece? Começaram a falar em línguas. Quando nós vamos para Atos 10, o apóstolo Pedro está pregando aos parentes lá, a família de Cornélio, e ele diz assim: porque em Cristo Jesus há perdão de pecados. Imediatamente o Espírito Santo desce e eles começam a falar em línguas. Em Atos 2, quando eles estão reunidos no mesmo lugar, veio vento e veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados, e começaram a se apresentar línguas como de fogo, que o Espírito concedia que falassem. Nesse momento, eles não só receberam a evidência do falar em línguas, essa é a confusão. Eles receberam o dom de línguas. Por quê? Porque as nações ouviram o que eles estavam falando. É isso que o dom de variedade de línguas é. Mas aquele povo recebeu um presente especial que nós não temos agora, ok? Você tem que entender o seguinte: o batismo do Espírito Santo, o nosso avivamento, não começa em Atos 2. Ali é o avivamento dos judeus. O avivamento dos crentes gentios começa em Atos 10. Por isso que é diferente. Só que aí fazem a confusão toda e tem um monte de gente que não recebeu o batismo com o Espírito Santo porque alguém disse que ele já é batizado no Espírito Santo, mas não tem evidência nenhuma. A evidência é falar em línguas. Escreva: quero ser testemunha viva, aqui nos comentários, se você entendeu o princípio. A herança de Deus é apenas para filhos maduros. Tem muita gente cheia de Bíblia, mas vazia do Espírito, porque rejeita o sinal. Falar em línguas não é exagero, não é emoção e não é invenção. É um sinal de que ele veio. Se ainda não aconteceu com você, não é condenação, mas é um convite. Pastor André, e quem crê, ama Jesus, mas ainda não falou em línguas, o que fazer? Ele provavelmente está com a crença errada. Eu nasci na igreja evangélica. Eu nunca busquei o batismo com o Espírito Santo. Achava besteira. Por que eu achava besteira? Porque era um arrogante e orgulhoso. Eu falei, como que esses pecadores estão falando em línguas e eu não? E aí, passou-se anos, o Senhor me chamou para o pastorado, e eu falei, poxa, Deus, e agora, né? Você pastor que não fala em línguas, que negócio que é esse? Né? Muito estranho. E aí comecei a busca pelo Espírito Santo. E aí eu entendi algo, que eu precisava me entregar completamente ao Espírito Santo de Deus, para que eu pudesse ser mudado das minhas crenças. Li a palavra de Cristo de como receber o Espírito Santo, li livros sobre o batismo com o Espírito Santo, e aí compreendi que minhas crenças estavam erradas, que na verdade eu estava rejeitando isso. No dia que eu parei de rejeitar e criei, eu simplesmente fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Pronto. É isso. Eu só preciso mudar a minha crença. Simples assim. Escreva: eu quero mais do que o Espírito.
Quero mais do Espírito nos comentários e compartilhe com quem deseja ser cheio de verdade. A herança de Deus é apenas para filhos maduros.